Trabalhando na Fundação Talana de Síndrome de Down, a minha missão ali é detectar, diagnosticar e tratar os transtornos mentais e problemas de saúde mental da população com síndrome de Down e, claro, a prevenção e tudo o que está relacionado à promoção do bem-estar emocional. O título da minha apresentação, A Cada Passo Me Preparo para a Minha Vida, me parece muito adequado, pois quando nasce um filho sem deficiência, os pais nos preocupamos muito pouco com o projeto de futuro, já pensamos que eles vão organizar a sua própria vida. Mas quando nasce uma criança com deficiência, muitos pais dizem, bom, eu vou cuidar do dia a dia, porque eu não sei como imaginar essa criança no futuro. E eu acho que ter um projeto de futuro é fundamental. E se vamos acompanhando passo a passo a pessoa com síndrome de Down nesse projeto, vamos poder garantir que esse projeto seja bem sucedido. Uma breve referência à síndrome de Down. A síndrome de Down, eu coloquei essa foto, eu sei que a gente estamos falando do momento do nascimento, porque essa menina que vocês veem aqui tem um trabalho numa empresa e vive de forma independente com o companheiro dela, recebendo os apoios necessários. Isso nos demonstra que quando existe um projeto de futuro e existe apoio, motivação, a pessoa com síndrome de Down pode chegar a fazer muitas coisas e se incluir na sociedade. A síndrome de Down, a gente leva no rosto. Esse rosto, que revela uma alteração cromossômica, recebe uma série de olhares. E esses olhares e prejuízos, julgamentos, também qualificam de forma errônea, que deixa pouco espaço para o positivo de conhecer o ser humano por trás desses traços. O que acontece com esses olhares? Eu estava atravessando uma rua muito larga e cruzei. Eu gosto muito dos bebês, eu sempre olho para os bebês e nesse dia não olhei o bebê porque eu estava atravessando a rua rapidamente e cruzei uma mulher com um bebê no carrinho. Ela se virou e começou a gritar comigo e dizer que ela tinha olhado para o filho dela, etc. Eu acompanhei até o final da rua, tinha um banco no final da rua, nós sentamos e ela me falou que eu tinha olhado o filho dela porque ele tinha síndrome de Down. Eu olhei o bebê no carrinho, vi que de fato ele tinha síndrome de Down e eu não tinha visto essa criança porque eu não tinha tido tempo. Eu sentei com ela e conversamos muito tempo dos olhares e como ela olhava esses olhares e recebia esses olhares. Eu estou trabalhando agora com uma mãe que acaba de ter um bebê com síndrome de Down e tenho muito presente frases que ela me disse. A angústia que ela tem quando ela tem que falar para as amigas dela que o filho dela tem síndrome de Down, pelo fato de como elas olhariam para essa criança. E porque o que é a síndrome de Down? Vamos ver. Bom, a síndrome de Down... O que é uma síndrome? No dicionário, a síndrome é um conjunto de sintomas que definem uma enfermidade, uma doença. E como a gente pode passar na vida se estamos rotulados como doente? As pessoas... Desculpe, estão pulando os slides. Bom, as pessoas com síndrome de Down não são doentes, nem estão doentes. Uma pergunta frequente quando nasce uma criança com síndrome de Down é como são essas crianças. Elsa Coriat, que é sua colega, explica que quando os pais perguntam para ela, ela responde, essas crianças não existem, existe o seu filho concreto e vamos ver pouco a pouco como ele vai crescendo. Os slides estão mudando sem eu mexer. Muito bem.
A síndrome de Down é uma alteração cromossômica que inclui deficiência intelectual médio e leve. Se não tiver um transtorno mental, o grau de deficiência é esse, com traços físicos e uma predisposição a uma série de doenças físicas que não privam de uma boa qualidade de vida. O resto, e eu coloquei em vermelho, as qualidades, os defeitos, o desenvolvimento das capacidades, o caráter, as fortalezas, as fraquezas, tem a ver com a herança genética e os fatores ambientais e educacionais. Quantos pais e mães tem aqui na sala de crianças com síndrome de Down? Muito bem. Eu digo isso porque a tarefa de educar, basicamente, é dos pais e é muito importante dar apoio aos pais. Sim, exatamente. Sim, como a gente está falando de síndrome de Down, claro, pais de crianças com síndrome de Down. Sim. Efectivamente. Por lo tanto, eu estava aqui com a minha colega que me deixou interrompê-la tão gentilmente. Eu dizia a ela que ela perguntava sobre quantos pais e mães tem aqui, ou quantos pais e mães de crianças com síndrome de Down, ou de fato, porque ela mesma, e parece importante sublinhar isso, se a síndrome de Down não é um destino e, portanto, se somos pais simplesmente de pessoas. E somos muito, muito mais além disso, aliás. Bom, era só isso que eu queria. Muito obrigada por me permitir. Por isso é muito importante mudar esse nosso olhar e não só olhar para a síndrome. Quando a sociedade conseguir mudar o seu olhar e, além de ver a síndrome de Down, veja as capacidades, a comunicação do diagnóstico, a aceitação, a adaptação serão muito mais simples. Vejam o que diz Juan Vallejo Martínez. Os seres humanos fantasiamos sobre a realidade dos nossos filhos antes de começar a concebê-los. Isso dá ao filho uma existência em uma realidade psíquica dos pais desde aquele momento. Os pais se fazem uma ideia do tipo de criança que estão esperando, o que cria uma imagem ideal ou fantasiosa do filho. Um filho que se encaixe na dialética do desejo de cada pai e quer dizer que esperar por um filho específico. Quando a criança nasce com síndrome de Down, existe uma mobilização afetiva dentro dessa família, que é muito importante. E as pessoas precisam se dar um tempo e não podem se culpar. O que acontece com o diagnóstico? O diagnóstico afeta os pais no plano narcisista de amor próprio, porque, de uma certa maneira, se rompe essa frase em que Juan Vallejo, aquele filho que imaginamos não é mais aquele. Veio outro filho, diferente do que imaginavam. Com essa mãe com a qual eu estou trabalhando, ela sempre me consulta, porque ela queria dar o filho dela para adoção, e a primeira coisa que eu perguntei para ela chamava meu bebê. E eu achava que ela nunca daria a criança à adoção, já que ela chamava meu bebê. E aí eu perguntei, e com quem ele se parece? Ela disse, ele se parece comigo, ele é loiro, olho azul. Porque quando a gente pergunta para alguém com quem ele se parece, dificilmente as pessoas têm uma referência e dizem que os filhos se parecem com os pais. É difícil se identificar e se ver com um rosto específico. E isso pode ajudar os pais a definir se eles vão ser bons pais e se vão educar corretamente os seus filhos. Quando o diagnóstico ocorre de uma forma correta, os pais vão querer ser pais dessas crianças, vão se identificar com ele e vão dar um espaço para ele dentro da família. A comunicação do diagnóstico, eu acho que os meus colegas vão falar disso, é uma tarefa muito difícil porque não tem uma boa forma de dar a notícia, mas tem formas ruins que a gente precisa evitar. E uma é generalizar. Esses meninos vão demorar. Isso é impossível porque cada um vai ter um desenvolvimento.
Então, a ideia é dar o diagnóstico aos dois pais, com o bebê junto, tranquilidade, não no meio de um corredor, explicando as características da síndrome, porque estamos na frente de um bebê. A ideia é dar uma visão mais holística para os pais. Então, agora nós temos outras perguntas. Então, como eles serão quando serão grandes? Como eles serão quando eu faltar? Eles vão ter amigos? E todas essas perguntas geram muita angústia. O que acontece quando nasce um bebê? Os pais já querem ter intervenções muito intrusivas. E isso não é necessário, porque se não existe um problema físico, uma cardiopatia, se o bebê com síndrome de Down está bem, é a adaptação mais importante. Muitas vezes os pais, por exemplo, perdem até um tratamento fonoaudiólogo e a criança nem começou a falar. Nesse momento, o importante é o vínculo que se estabelece com o filho. Um vínculo é o laço afetivo que se cria entre duas pessoas e que cria um sentimento de confiança. O vínculo, o estilo de apego com o qual a criança é criada deixará notar a sua influência tanto no desenvolvimento da personalidade como no surgimento de transtornos psicopatológicos em alguns momentos de sua vida. E o que ocorre? Bom, as funções do vínculo: manter a proximidade com a mãe, procurar o sentimento de segurança, administrar as emoções, dar estratégias para fazer frente ao estresse e favorecer a socialização, o processo de sociabilização. E o que acontece nesses momentos? O vínculo mãe-filho pode ser afetado desde o nascimento, devido à síndrome. Essa mãe da qual estou falando, eu pergunto a ela: como você faz com seu filhinho? Ela me diz: bom, ele já tem 3 meses. Eu olho para ele e falo: o que você faz? E eu espero que ele responda. Eu faço perguntas para ele e ele espera. E você tem que esperar, porque às vezes ele demora um pouco mais. E às vezes, quando a criança responde, a mãe já não está mais esperando a resposta. E às vezes pode existir um descompasso entre essa relação. É importante na síndrome de Down, quando a criança nasce com cardiopatia, as separações, a hospitalização, que afeta diretamente o vínculo. Quando se desenvolve um vínculo saudável e as necessidades são satisfeitas, criam-se sentimentos de segurança e se organizam os processos mentais necessários para que a criança possa se distanciar da mãe e, paulatinamente, amadurecer e constituir-se como um indivíduo. E isso é uma questão chave na síndrome de Down. A síndrome de Down cria uma sobreproteção muito maior do que outras deficiências intelectuais. E a subproteção impede que a pessoa amadureça como indivíduo. Eu trabalhava com um rapaz que trabalha numa empresa, e a mãe dele me falava: ele não se veste sozinho porque ele não sabe escolher as roupas. Eu peguei um lápis vermelho, um azul, e perguntei para ele: o que você mais gosta? Ele olhou para a mãe e não soube me responder. Essa criança trabalhava bem mecanicamente, mas nunca tinha tomado uma decisão na vida. Isso é muito importante. É por isso que precisamos acompanhar os pais. É preciso entender, e eu digo aos pais, que os bebês de síndrome de Down precisam a mesma coisa de que todas as crianças. Que brinquem com ele, que seja valorizado, que ele seja amado, que ele seja querido. Para os profissionais, o acompanhamento para os pais é fundamental. Os pais precisam se adaptar a essa nova realidade. Não são os melhores pais que superam rapidamente o diagnóstico. Na verdade, a gente precisa olhar para essa informação com uma certa reserva. O apoio é sempre necessário. Os pais precisam passar por várias etapas que nós vamos ver e precisam aprender a interpretar, como eu disse, as demandas, as necessidades da criança. E
com as primeiras reações, nós precisamos elaborar as situações e reorganizar a vida afetiva familiar em torno dessa criança. E, claro, há casos em que predominam os aspectos patológicos e outros onde predominam os aspectos sãos. A deficiência de uma criança é um fator de vulnerabilidade para os pais, mas não é um transtorno psicológico. Eu digo isso porque às vezes os psicólogos dizem os pais têm esse problema, etc. E não é nada disso. Na verdade, os pais apenas precisam se adaptar a essa realidade. Quando existem expectativas sobre as capacidades dos filhos e seu desenvolvimento, os filhos com mais atraso podem ter mais capacidades sociais, mais confiança em si próprio, mais capacidades para administrar o seu sofrimento, os fracassos e enfrentar as situações adversas. É muito importante que os filhos de síndrome de Down enfrentem situações problemáticas e conflitivas. A adaptação passa por diferentes etapas que estão descritas em vários livros. A primeira é a negação. Até que não houver uma análise dos cromossomos, as pessoas não acreditam no diagnóstico. Depois nós temos as emoções ambivalentes, a raiva. Essa mãe da qual eu falei estava muito brava porque ela era muito jovem, nunca lhe disse que ela tinha um problema e que poderia ter um filho de síndrome de Down, e ela culpava o pai. E isso a ajudava a não se deprimir. Depois vem uma fase de tristeza e, finalmente, a aceitação. Enfrentar os medos, a culpa, a desorientação, a solidão, às vezes proporciona um marco estável para aceitar esse bebê. Às vezes, a gente sente coisas que nos culpam. Tem crianças que nascem com cardiopatia muito grave, que correm risco de morrer, e os pais falam, coitadinho se ele morrer, mas qual seria o sentido? Tomara que ele morra, e aí a gente se sente mal, se sente culpado. Os sentimentos são humanos, e esse sentimento não quer dizer que você deseja a morte do seu filho. O que você queria é que ele não tivesse síndrome de Down. Precisamos nos permitir sentir muitas coisas e aceitar, porque esses sentimentos não são bons nem ruins, são sentimentos. E um dos principais objetivos nesses primeiros anos consiste em favorecer a adaptação, o ajuste dos pais e fomentar padrões de comunicação com a criança para que tudo funcione da forma correta. O objetivo fundamental é a aceitação dessa criança. E não é a criança desejada, não é porque não se trata da criança ideal que ela vai ser menos querida. Ela vai fazer parte da família e vai ser um dos membros dessa família. E o processo de adaptação passa pela aceitação da síndrome. É difícil porque a síndrome ocupa muito espaço mental. Eu perguntava a essa mãe, quando você olha para o seu bebê, você vê a síndrome? Ela me disse, cada vez menos, cada vez mais eu vejo o meu filho e menos a síndrome. Quando ele dorme, às vezes, quando ele está dormindo, sim, um pouco mais. Ou seja, quando ele não está interagindo, eu vejo mais a síndrome. Mas cada vez mais vejo, sim, o meu filhinho naquele bebê. Para um bom desenvolvimento da personalidade, é fundamental, como eu disse antes, a existência de um projeto de vida e de expectativas de futuro. E, para isso, é fundamental a tratamento normalizado, a normalização. Na frente de qualquer conflito, como ficar bravo, como chamar a atenção, a gente precisa pensar, o que eu faria se ele não tivesse a síndrome? Você não pode ter pena dele na hora de educá-lo. Tem que tratá-lo como outra criança qualquer. A criança precisa descobrir os seus recursos, as suas possibilidades, as suas dificuldades. E, para isso, você precisa permitir, como eu disse, a possibilidade de escolher, resolver problemas, exatamente como todas as demais crianças. Eu falo de uma coisa que acho bem importante, que é a construção da identidade. Na nossa fundação, trabalhamos muito na construção da identidade e significa que ajudamos a criança com síndrome a entender que ele tem síndrome de Down, que ele veja as diferenças em relação às outras crianças, as semelhanças que ele tem com outras crianças com síndrome e, pouco a pouco, ele vai construindo a sua identidade. Vamos lembrar que entre uma criança com síndrome de Down e sem, existem muito mais semelhanças
semelhanças do que diferenças. O estado emocional, que é o objetivo do meu trabalho, do ser humano se relaciona diretamente com a saúde mental, física e social. E o conceito de identidade é o conjunto de traços corporais, psicológicos e mentais que se desenvolvem durante a vida e que formam a personalidade. A identidade começa a ser construída no momento, no nascimento, e vai se estruturando durante toda a vida. E se refere à consciência que a pessoa tem de si própria e faz dela uma pessoa diferente dos outros. Às vezes eu recebo crianças de 4 ou 5 anos com um diagnóstico que é muito em moda, que é o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Antes, quando eu comecei a trabalhar, eram ansiosos. Agora são crianças hipermedicadas, enlouquecidas e vão para o psicólogo porque eles são agressivos, porque eles incomodam. Talvez essa criança, percebendo, quando a gente fala com eles, a gente percebe, por exemplo, se ele rasga o desenho da criança do lado, é porque ele não consegue desenhar daquele jeito. E às vezes os pais têm dificuldade de explicar para a criança que ela tem síndrome de Down. E quando a criança consegue entender o que ela tem, ela percebe que não tem a culpa de desenhar mal. Existe um elemento externo. Então, é por isso que é importante explicar para ele também as capacidades que ele tem. Eu vi isso da minha experiência, que existe um grau de falta de capacidade que não está conectado com a síndrome, mas sim com a superproteção. Conforme a criança cresce, ela recebe a imagem que as pessoas dão para ele e que ele vai criando e configura a sua identidade de um conhecimento de si próprio que vai dar para ele a chave de como ele é e dessa forma construir a sua imagem. Eu não sei se amanhã nós vamos utilizar o PowerPoint quando eu vou falar com o Pepe, mas eu tenho um slide de uma adolescente e a identidade tem que estar clara antes da adolescência, porque a adolescência já é um momento de crise de identidade. Então, eu trabalhava com ela e perguntando como você é. Ela me fala, eu sou esperta, inteligente, bonita, eu gosto de meninos, eu namoro. E o que você não gosta? Eu sou gorda, sou gorda, tenho espinhas e tenho a síndrome. Então, de alguma maneira, ela tem todas essas coisas negativas e a síndrome que ela não gosta. Mas ela se vê de uma forma positiva também. As pessoas com síndrome de Down têm necessidades de normalização, de padronização. Essa padronização é fácil de dizer, mas é difícil de pôr em prática. Quando trabalhamos a identidade com as crianças, na Fundação, nós fazemos com grupos terapêuticos e aceitamos a discapacidade, reconhecemos as capacidades, a pessoa cresce com conhecimento de si própria maior e um grau melhor de saúde mental que vai permitir que ela faça parte da sociedade e e consiga a ser independente, poder trabalhar e gerir a sua vida com os apoios necessários dentro do possível e com as suas capacidades. E quando não trabalhamos esses aspectos, a criança percebe as suas dificuldades e também se sente um pouco colocado de lado. E nós vemos muitos adolescentes que apontam para uma criança com síndrome e dizem, sim, esse é feio, por um sistema de projeção e identidade, porque às vezes eles não gostam de ver a si mesmo nos outros. Por isso que muitos adolescentes com síndrome de Down procuram pessoas, namoradas ou namorados sem síndrome de Down. Então, vamos relacionar a autoestima, a boa aceitação da pessoa, que proporciona a segurança, a certeza de ser querido mesmo com algum problema. E esses sentimentos não podem existir sem uma boa aceitação do parte dos pais e sem amor. Um ser humano com discapacidade, se não se sente amado, ele não vai poder se desenvolver. É por isso que a família é muito importante. A família, e como definimos a família? Existem os laços de parentesco que formam a família, começam com laços de afinidade que se estabelecem com o casal, com o filho adotivo, depois os consanguíneos que temos com os próprios filhos. E a família também é o núcleo que proporciona as referências
que nos forma como indivíduo, nos vai dar valores morais, vai orientar. E a família nos dá segurança, nos educa, nos faz companhia. É na família que acontecem esses primeiros vínculos dos quais eu falei. E também mostra à criança como ela tem que adquirir os seus hábitos e costumes. A família é o primeiro agente de sociabilização. A partir desses primeiros vínculos e processo de sociabilização, como a interiorização de todas essas normas e valores da família, estruturamos a personalidade da criança, seu comportamento, sua identidade, desenvolvimento mental e social, para depois construir um adulto que pode se integrar a uma sociedade. A criança é um ser fundamentalmente sociável desde o momento do nascimento. E uma das fortalezas da criança de síndrome de Down é que eles são extremamente sociáveis. Eu digo isso porque vocês sabem, os profissionais, que existe uma prevalência muito alta de autismo e de transtornos autistas em crianças com síndrome de Down. 10, 12%, enquanto que na população em geral é mais baixo. E os problemas que nós encontramos é que o autismo é diagnosticado tarde demais e se diagnostica tarde demais no portador de síndrome de Down porque dá muita angústia depois de explicar aos pais que ele tem síndrome de Down na criança e depois de um tempo dizer que além da síndrome de Down também tem autismo e o autismo é muito mais complexo do que a síndrome de Down. Nós fizemos uma pesquisa faz algum tempo e vimos que quanto mais precocemente detectarmos, melhor é o desenvolvimento dos traços autistas. Nos 4 meses, a criança autista já sorri, já fixa seu olhar, é muito sociável e tem um desenvolvimento muito parecido no primeiro ano de vida do que a criança sem síndrome de Down, mesmo que seja um pouquinho mais lento. E as duas conclusões importantes é que se antes dos 5 anos a criança não tem uma atenção compartilhada, por exemplo, olha isso e vocês olham os dois e não fixa a mirada, o olhar, então vocês precisam se preocupar com isso. E tem que ser feito isso antes de 5 anos. Isso não quer dizer que se a criança não começa a falar e parece que a síndrome de Down é meio que uma caixa preta onde a gente coloca todos os tipos de traços não normais, digamos, e que, na verdade, às vezes não estão nem conectados com a síndrome de Down. Então, é importante levar em consideração isso. Os pais e educadores principais que vão orientar a criança, construir o crescimento, e isso precisa estar muito claro, porque alguns profissionais dizem uma coisa, outros dizem outras coisas, segundo a referência bibliográfica que usemos. E, no final, eu acho que o que prevalece é o senso comum quando detectamos, como eu dizia em relação ao autismo, não podemos justificar uma conduta anômala. Sempre que existe uma conduta, um comportamento anômalo ou sintoma, a gente precisa consultar. E os pais são os primeiros que vêm e, às vezes, não queremos ver porque isso vai nos dar trabalho, mas somos nós que conhecemos melhor os nossos filhos. E, como eu dizia, por trás da síndrome de Down, há uma criança com as mesmas necessidades que todas as demais crianças. O processo de socialização continua na escola e vamos falar da escola. Eu queria dizer que as transições são muito importantes. Cada mudança na filha do criança nos vai remeter ao momento de nascimento. Por exemplo, será que ele vai se acertar, fazer bem, fazer mal, vai ser aceito, não vai ser aceito? Todas essas transições, todas essas mudanças de etapa precisam ser apoiadas por profissionais. A adolescência, a entrada na escola, depois da adolescência, por exemplo, recorrer a um centro especial para preparar a criança, o adulto para o trabalho, vai estudar, vai para a faculdade, enfim, todos esses momentos de transição na vida da pessoa com síndrome de Down criam angústia para os pais. Vou falar um pouco do jogo. O jogo, as brincadeiras, tem como função explorar, aprender a conhecer as pessoas, as coisas, o mundo que nos cerca. As crianças, desde bebê, ele chupa, ele toca, e por aspectos sensoriais, ele vai conhecendo o mundo. Isso leva a uma etapa. E depois aparecem outros tipos de jogo, também ajuda a gestionar a ansiedade. Por exemplo,
Se ele tem, por exemplo, se ele vai para o médico e tem medo de médico, a gente pode, através da brincadeira, melhorar essa percepção que ele tem do médico. Por exemplo, quando a gente brinca de esconde-esconde, a criança não vê, mas ele sabe que a mãe está por ali. E isso é muito importante. As crianças, as crianças sem síndrome conseguem isso com 8, 9 meses. Com as crianças com síndrome de Down, a gente vai demorar um pouco mais. E por isso que é importante sempre brincar com a criança, porque ela passa a aprender a simbolizar. As crianças levam um pouco mais de tempo, porque justamente onde mais aparece o problema de simbolização é para essa discapacidade da síndrome de Down. Não podemos deixar de brincar com a criança de síndrome de Down. E eu já vi pais que começam a trabalhar e trabalhar com a criança como se ela fosse uma máquina, com fichas, com letras, com jogos didáticos, pedagógicos, lúdicos, etc. E esquecemos da importância que tem o brincar. E às vezes nem sabemos como fazê-lo, como brincar com as crianças. Então, olhem o que eu coloquei aqui. A criança com síndrome de Down, às vezes, precisamos acompanhá-la e através das brincadeiras também podemos ver e verificar outras síndromes, por exemplo, como o autismo. E isso pode ser um elemento de diagnóstico muito importante. Aqui essas crianças estão brincando de médico. Na Fundação nós fazemos grupos para trabalhar a identidade, para brincar, para fazer as brincadeiras simbólicas, para que eles aprendam a simbolizar. Essa criança brinca, ele está brincando com... Então, aqui nós temos uma criança brincando com animaizinhos. Então, tem animais mãe, pai, filho, e eles montam as famílias. Isso é muito importante, tanto como desenvolver os aspectos cognitivos. Só não podemos esquecer de um dos lados. A família, a escola, a brincadeira são os elementos do mundo das crianças e vão ensinar a se conhecer, a sociabilizar, a aprender, a se relacionar, a amadurecer e a passar para a etapa adulta. E nisso não quer dizer casar e ter filhos, mas aprender a administrar a sua própria vida. E isso as pessoas com síndrome de Down têm uma certa dificuldade. E por quê? Basicamente pela superproteção. Eu entendo que é muito difícil não superproteger. Eu brigo com os pais muito sobre a coisa do banho. Ele toma banho sozinho? Não. É porque ele não sabe regular a água. Então, ensina para ele que ele tem uma eczema no cabelo, eu preciso secar bem. É porque ele pode escorregar no chuveiro. A autonomia traz um risco, mas se a gente não assumir o risco, não haverá autonomia. Então, me diga qual é a idade para tomar banho. Aos 7 não, aos 8 não, aos 15 não, aos 25 não. E as mães dão banho nos filhos até muito mais tempo, veem o corpo nu e não tem um sentido de pudor, o que vai acontecer. E parece que tem um problema com sexualidade. Não, é que eles são internos bebês que são manipulados. E isso, a intimidade é muito importante desde pequeno. A criança precisa ter confiança em si própria, ela tem que poder fazer coisas sozinhas e principalmente a responsabilidade. Colocar uma mesa, por exemplo, não é uma responsabilidade, é uma tarefa doméstica. A responsabilidade é muito mais fácil. Dizer para a criança com 5, 6 anos, você vai ser responsável de me avisar quando só tiver um iogurte, porque aí a gente vai comprar mais. Quando só tenha um rolo de papel higiênico. Eu digo isso para os pais e eles me falam, não, ele não me avisou. Mas eu tinha um rolo escondido. Não, a gente não está brincando. Se você dá uma tarefa, uma responsabilidade para o seu filho e ele não cumprir, esse não cumprimento não tiver nenhuma consequência, ele não vai crescer na responsabilidade. Estamos falando do momento do nascimento, dos primeiros anos de vida, que são fundamentais, porque não podemos educar na responsabilidade aos 20 anos, porque aí já não tem mais responsabilidade. A criança precisa ser responsável desde pequena, adequadas à sua idade, como acontece com todas as crianças. Quando uma criança com síndrome vai para a escolinha com 3 anos
e está com crianças de 2 anos, a gente vê meninas de 2 anos que, por exemplo, vão se fazer de mãe e fechar, por exemplo, a camisa. As professoras não podem permitir isso, porque as mães já têm um instinto maternal de super protetor. E as mães, então, nem se fale. Eu tenho 2 filhas adultas sem síndrome, eu não as controlo porque elas não me permitem, mas eu sou super protetora. Eu sou realmente demasiadamente protetora. Então, a diferença que tem entre um adolescente com síndrome e sem síndrome é que o adolescente com síndrome não tem força para se interpor contra os pais superprotetores. Então, nós, profissionais, vamos tentar ajudar essa criança a se pôr na frente dos pais. Os transtornos de comportamento no síndrome de Down aparecem muito rapidamente, segundo a bibliografia, principalmente americana, explica que a prevalência é muito alta. Eu acredito que talvez, na aparência sim, mas é porque não se trabalharam todas essas coisas. E entendo que se uma criança tem uma cardiopatia ou problemas físicos graves, é muito difícil não superprotegê-lo. É difícil tirá-lo do apartamento, independizá-lo, mas à medida que as crianças podem, a gente precisa permitir que elas façam sozinhas os que podem fazer, o que têm capacidade para fazer. A intervenção médica é muito importante na conduta. Se nós temos, por exemplo, se a criança tem apneia, ele vai estar cansado de manhã, terá problemas no colégio e o colégio vai levá-lo para o psicólogo. Eu não tenho nada contra psicólogos, eu sou psicóloga, mas existe um percentual bastante alto de crianças que chegam com um diagnóstico, uma sintomatologia que parece um transtorno psicológico e não é. Esse slide eu coloquei aqui para que a gente fale sobre o projeto de futuro. Esse menino é um ator. Ele nos cedeu o seu quarto para que a gente fizesse as fotos e todo o conteúdo é real. Ele é cozinheiro, ele está com uma faca, ele está cortando carne e na casa dele ele não pode nem descascar uma maçã porque as pessoas têm medo que ele se corte. E isso é um caso verdadeiro. Então, como nós imaginamos nosso filho adulto? Muitos adultos, como eu falei antes, com síndrome de Down, trabalham e chegam a ter uma vida independente. E se essa é a ideia que vocês têm para o futuro do seu filho, o que nós podemos fazer para que consigamos? Então, não olhar o síndrome constantemente, confiar nos sucessos, educar com critérios de normalidade dentro da responsabilidade. E para quê? Para proporcionar autonomia e motivação. A autonomia é conseguida muito cedo, se a gente permitir, e a motivação é muito importante, porque a gente não mede as pessoas pelo consciente intelectual, porque às vezes você passa um teste de coeficiente intelectual. Então, e as pessoas, mesmo às vezes com graus de coeficiente mais baixo, se integram à sociedade sem problema nenhum, porque a gente precisa basear o crescimento na expectativa, na autoconfiança. Vou falar dos irmãos. Os irmãos são os eternos unidos. Quando nós temos numa família uma criança com síndrome de Down chegando e a criança tiver irmãos, geralmente a criança com síndrome de Down acaba sendo tratada como a mais nova, mesmo que exista uma criança mais nova na casa. E cada filho tem que ocupar o seu próprio lugar. Os irmãos o veem como um colega. Às vezes os pais dizem, vocês não vão brincar com eles ou você não vai cuidar. Não é uma responsabilidade de uma criança. Um irmão com síndrome de Down é apenas um irmão como outro qualquer. Às vezes a gente não comunica o diagnóstico. Eu falei com alguns adultos que souberam que o seu irmão tinha síndrome de Down através de uma vizinha. E se esse irmão faz parte da família, ele precisa estar informado, ele tem que saber, porque ele desempenha um papel muito importante.
Eles não superprotegem, eles transmitem valor, eles não olham pela discapacidade, são companheiros de brincadeira e os tratam de igual para igual. E eu diria aos pais que façam trocas de informação com outros pais, que falem dos seus filhos com síndrome de Down para todo mundo, que não tenham vergonha, explicar as coisas, os sucessos, escolher o que se quer para ele e lutar para que ele consiga chegar. Faz pouco tempo eu vi uma mãe de 94 anos com 3 filhos e ela tinha seu filho de 60 anos com síndrome e ela me disse: doutora, esse meu filho é o que me deu mais satisfação na vida. Quando nasce um bebê e a gente fala para os pais, ele vai dar muitos sucessos, as pessoas olham, não é possível. Na verdade, porque eles queriam que a criança não tivesse síndrome de Down. Mas na verdade, a gente percebe que as crianças com síndrome de Down acabam trazendo muita satisfação para os pais. E lembrando que, se a criança de síndrome de Down não for pensada como capaz, ela não vai desenvolver sua capacidade, ela não estará motivada o suficiente e não teria desejo de crescer e não chegará a ser uma pessoa adulta. E eu vou concluir com uma frase que eu encontrei em uma rede social um dia e achei muito boa para as crianças com síndrome de Down. Vocês veem essas crianças entre grades para todas as mamães e papais do planeta. E ele disse: querida mamãe e papai, eu gostaria de descobrir o mundo através dos meus próprios olhos. Entendo que você tenha medo, mas eu não tenho. Não me contagie com suas experiências quando ainda eu não tive as minhas. Eu sei que você me ama, que você faz isso para me proteger, mas você me faz sentir fraco e insignificante e isso me entristece. Mesmo que eu não saiba dizê-lo isso para você, deixa que eu caia, que eu me equivoque, que eu me frustre, que eu aprenda que o importante é que você está ao meu lado e que aconteça o que acontecer, você me apoia. Não deixe que os seus medos sejam as grades que limitem as experiências dos seus filhos e permita a seus filhos experimentar a vida e viver a vida com suas próprias ferramentas. E isso serve também para as crianças com síndrome de Down. Muito obrigada.